Martins, eu sou advogado, estou como presidente da Comissão Especial de Arbitragem da OAB de Goiás e também faço parte, sou membro da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal. Tive o privilégio de estar como presidente na gestão passada, 2016-2018, da Comissão Especial de Mediação, na verdade, Comissão de Mediação e Conciliação da OAB de Goiás também. Oportunidade a qual eu tive contato direto com a mediação, aliás, com grandes mediadores, professores, advogados que já conhecem bastante o Instituto, e foi um privilégio estar ladeado de grande parte dessas sumidades da mediação que estão figurando no nosso Congresso, no Congresso Nacional também. E advogar na mediação é uma arte que nós precisamos aprender realmente. A advocacia, ela meio que esqueceu que grande parte da sua tratativa é negocial. E tem mais, o advogado, o exercício do direito é um exercício humano, é um exercício que trata das questões humanas e a gente não pode deixar de ter isso em mente, E trazendo aí um contexto histórico a respeito da mediação, como a gente disse aqui, o restabelecimento da comunicação como sendo um dos principais objetivos da mediação sempre esteve presente no dia a dia da nossa vida, do nosso cotidiano aí. Desde 1824, a Constituição Federal, aliás, era uma Constituição republicana, ela continha lá nos seus artigos um direcionamento para uma solução amigável dos conflitos, coisa que a gente, obviamente, tem trazido hoje, justamente porque o nosso tempo mudou. O judiciário ele já não consegue acolher todas as demandas como ele deveria. Ele está soberbado, a gente sabe que os processos demoram demais. Com isso, o custo do processo acaba, além do custo financeiro, existe aí um custo moral, um custo intelectual, um custo psicológico de toda a demora do processo. E isso vai causando uma indisponibilidade para a negociação, uma indisponibilidade para a solução adequada do conflito. A gente, então, sugere que esse conflito seja resolvido o quanto antes. Aliás, veja só, se a gente puder considerar, no nosso ordenamento atual, a mediação pode ser utilizada tanto para questões de direitos patrimoniais disponíveis, quanto para questões de direito patrimonial, questões de direito indisponíveis que admitam transação. Nós estamos falando que 70% das demandas do judiciário, como exemplo, 70% dessas demandas poderiam ser resolvidas através da mediação. Imagina aí no seu escritório, imagina dentro da sua empresa, como a gente poderia diminuir a quantidade de litígio, como é que a gente poderia fomentar mais a economia, acelerar o processo de recebimento dos seus honorários, acelerar o processo de resolução dos conflitos através da utilização da mediação. Trago para você agora três características da mediação que me chamam muito a atenção e que eu até considero que colaboram para a solução definitiva do impasse. Dentre elas, a primeira que eu vou trazer para você é a imparcialidade. O mediador ele é imparcial, ele não está ali defendendo uma parte ou outra. O objetivo do mediador é que a comunicação se restabeleça. Então, você e o outro interessado, ou você vai conduzir os interessados para a escolha de um mediador que tenha a confiança das partes e seja, obviamente, imparcial. E no processo de mediação, eu trago a segunda característica que eu considero extremamente importante, existe o sigilo. Com esse sigilo, as partes elas ficam mais seguras, mais tranquilas para abordar todas as questões, tanto já conscientes, já estabelecidas, já bem colocadas, quanto aquelas questões que, dependendo do ambiente,
né? Se fosse um ambiente que não tivesse aí a guarida do sigilo e da segurança, elas se sentiriam um pouco constrangidas até de apresentar, ou até mesmo prefeririam guardar essa informação para utilizar num procedimento, num processo judicial. Então, em razão desse sigilo, é óbvio, a nossa legislação ela diz o seguinte, que tudo que é dito na mediação não pode ser utilizado, na verdade, as questões confidenciais elas não devem ser utilizadas no processo litigioso, seja no judiciário, seja na arbitragem. Então isso dá segurança para as partes poderem colocar todas as informações na mesa, para que aí sim, descobertas as informações, possam buscar as opções que são adequadas para a solução daquele conflito. O mediador, aí eu trago a terceira característica que eu considero importante, ao escolher o mediador ele precisa ser técnico. A gente deve optar por mediadores experientes, né? É importante você saber qual é a experiência daquele mediador, quantas horas de voo ele já tem. Bom, independentemente disso, a sua confiança de que ele vai utilizar tecnicamente, de técnicas, né, de mediação, de técnicas de negociação, para que a comunicação se restabeleça, é importante. Então, para que você escolha, considere principalmente a imparcialidade e o profissionalismo do mediador em relação, obviamente, principalmente também à técnica que ele vai utilizar. Então, a gente disse aqui que um dos grandes objetivos da mediação é restabelecer a comunicação. Então, você quer dizer, Renan, que restabelece a comunicação, pode ser que não chegue num acordo? Sim, pode ser que o acordo não seja completo daquele impasse, mas eu ainda considero que através da mediação as nossas chances de resolver o impasse completamente, elas são muito grandes, porque o mediador ele vai estimular a criatividade das partes. Ele vai buscar com que as partes saiam das suas posições e visem os interesses e, aliás, descubram os interesses em comum. Então, veja só, para restabelecer a comunicação e resolver os impasses criados ali pelas partes, pelos interessados, o mediador ele vai usar de muita criatividade. Na verdade, ele vai estimular a criatividade das pessoas, daqueles participantes da mediação, e aí eu conto advogados, advogadas e os próprios medianos, vai estimular a todos eles para que a concentração, o foco esteja nos interesses e não só nas posições. Veja, as posições é aquela primeira estabelecida, é o que dos interessados fala diretamente, o que eu quero é isso é uma posição, mas os interesses eles podem estar aí guardados e cabe ao mediador utilizar de técnicas e que são extremamente criativas para estimular as partes a se concentrarem nos interesses, porque muito embora as posições sejam divergentes, existem interesses em comum. Existindo interesse em comum, a possibilidade de solução do impasse ela aumenta e aumenta muito. Então, além de concentrar nos interesses, o mediador vai ajudar as partes a criar opções. E vale a pena considerar o seguinte: o mediador ele não vai indicar as soluções, porque o mediador ele não pode fazer isso, tudo bem? O mediador ele vai colaborar com as partes para que elas mesmas consigam criar opções para a solução daquele impasse. E criando as opções daquele impasse, o passo seguinte é estabelecer os critérios para a solução. Em relação aos critérios objetivos, é necessário que
desenvolvidas as opções, os critérios sejam objetivos. Critérios subjetivos criam impasse na solução, na implementação daquelas opções. Então, se o objetivo da mediação é solucionar o impasse, é restabelecer a comunicação, essa comunicação precisa ser criteriosa, ela precisa ser objetiva. Obviamente, os critérios também deverão ser objetivos. E com isso, estabelecendo critérios objetivos, o mediador ele vai conseguir atrair as pessoas, atrair aqueles interessados para uma solução colaborativa. Imagine o seguinte, as partes, cada interessado vem e coloca a sua opção como a melhor, certo? É uma verdade que para ele, olha, o que é melhor para a solução do problema é A. A outra parte, ou o outro interessado, entende que a solução para aquela demanda é B. Você vê, A não conversa com B. No entanto, com o desenrolar da mediação, com o desenvolvimento da mediação, a gente consegue perceber que as partes elas vão se desarmando através de várias técnicas. O mediador utiliza de várias técnicas para que isso seja feito, e logo mais eu vou falar de 2 ou 3 para você, justamente para a gente considerar a solução do impasse. O mediador ele vai colaborar para que as partes sejam atraídas para a solução. Imagina, com isso precisa se criar um ambiente favorável, um ambiente de segurança, voltando ali a dizer, com isso o mediador deve ser técnico, guardar o sigilo e, obviamente, tratar das questões de forma extremamente imparcial. Então, o mediador ele vai atrair os interessados para uma solução colaborativa. Isso quer dizer o seguinte, que todos vão colocar a mão na massa. Os interessados, as pessoas que estão ali naquele primeiro impasse, vão desenvolver um plano de mediação para que, na verdade, uma agenda de mediação, da mediação, e nessa agenda estarão lá estabelecidos quais as questões que serão resolvidas através da mediação. Então, veja só, tudo fica limpo, claro na mediação. Por isso, quanto mais clareza, quanto mais limpa for a comunicação, mais fácil a solução do impasse vai acontecer. E como o mediador pode utilizar... Tudo bem, Renan, você me disse que o mediador ele é esse técnico, ele vai guardar o sigilo, vai ser imparcial e que ele vai utilizar da criatividade para atrair as pessoas para a solução. Bom, exatamente, foi exatamente isso que eu disse. Mas que ferramentas que ele vai utilizar? Como é que vai funcionar uma sessão de mediação para que esse impasse seja resolvido? É simples, veja só. Existem várias técnicas e eu vou abordar aqui de 3, 4 técnicas que são extremamente importantes para a solução do impasse. E eu começo a falar sobre a primeira que eu considero que seria aí o choque de realidade. Veja só, quando uma das partes estiver extremamente posicionada, ou seja, ela não quer dar o braço a torcer, existe a possibilidade, o mediador ele pode utilizar uma técnica chamada de choque de realidade. Como é que ele vai fazer? Ele vai apresentar cenários que aquela pessoa não está vendo. Então ele vai trazer a pessoa para uma realidade global e uma realidade que pode ser que os interesses dela não estejam guardados, e com isso, com esse choque de realidade, a pessoa se desarma para ouvir outras possibilidades. Então ela estava considerando apenas uma, ela acaba por ver outras possibilidades. Existe outra técnica que vale a pena colocar aqui para você, que seria aí o choque, a inversão de papéis. Isso acontece bastante, principalmente quando existe uma parte que está
se colocando de forma mais empoderada, se colocando de forma mais posicionada na mesa, na verdade. E aí, olha só, com a inversão de papéis, e isso normalmente o mediador faz numa sessão privada, tá? Em que apenas um dos interessados participa, e lá ele pode falar mais abertamente. O mediador ele vai utilizar de técnicas mais, digamos assim, mais contundentes, para que a pessoa entenda a situação global do conflito, global do impasse. E aí a inversão de papéis, como é que funciona? O mediador ele vai começar a considerar com esse interessado, para que ele, não sei se você já ouviu uma música do Elvis Presley, Walk a Mile in My Shoe. É exatamente isso. É para que ele ande no sapato do outro, porque andando no sapato do outro ele vai ver aonde é que aperta. E como é que isso funciona? O mediador coloca um interessado na posição do outro. E se você estivesse nessa situação, assim, 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 como é que você reagiria? Qual seria a sua conduta? Como é que você se comportaria? Veja só, fazendo assim, o interessado que estava ali posicionado, mais uma vez, que estava ali guardado, fechado para novas opções, ele começa a considerar as outras opções. E assim o mediador ele acaba por trazer os interesses dos outros interessados na mesa, para que aquela pessoa comece a refletir a respeito dos outros interesses. Assim, existe a possibilidade dessa pessoa se desarmar completamente e a sessão de mediação passa a correr de forma muito mais tranquila, muito melhor, muito mais propositiva, para que a solução realmente aconteça. Outra forma de trazer mais, trazer as partes para a solução do litígio, para a concentração, para se concentrarem na solução do litígio, do conflito, do impasse, é a escutativa. Veja, se o mediador, se as partes, na verdade, quando uma parte está falando, a outra está olhando para cima, desviando, olhando para o lado, veja só, se ela estiver assim, é muito provável que aquela sessão fracasse. Por quê? Porque ela não está escutando ativamente. Na verdade, ela está posicionada no que ela entende que é correto e não está ouvindo o outro. Por isso, o mediador, ele apresenta às partes a opção, a possibilidade de que uma escute realmente a outra. E para que isso aconteça, ele coloca algumas regras na mesa. E dentre essas regras, não interromper o outro, não ficar só anotando. Então vai ter um tempo para poder anotar depois, faça anotações pontuais a respeito do que está sendo dito, e com isso o mediador vai escutar ativamente e as partes também vão escutar uma a outra, e isso vai ajudar com que uma entenda o que a outra está dizendo, e aí sim a comunicação se restabelece. Olha só, vale a pena considerar o seguinte: se tudo da mediação está correndo bem, mas uma parte se sente deslocada em relação ao poder, ela sente que a outra ela está sobrepondo a cena, ela sente que a outra está num nível maior de poder, também devemos considerar que essa mediação pode falhar. Então, com isso, para que isso não aconteça, é importante que exista um empoderamento de todas as partes, para que elas se olhem como iguais, para que as coisas realmente fluam, para que a comunicação realmente flua. E uma parte, um interessado, entenda o que a outra está dizendo, essa comunicação ela precisa estar sendo feita de forma horizontal.
e não de forma vertical. Então veja só, a comunicação não é de um chefe para um empregado, por exemplo, é de uma pessoa com a outra. E nesse procedimento de mediação, utilizando as técnicas, utilizando de todos esses princípios que nós conversamos aqui até agora, as pessoas que estão participando do procedimento, elas começam a entender isso, que existem ali seres humanos com interesses próprios e, inclusive, comuns. Com isso, a gente consegue fazer com que as pessoas que estão lá na mediação comecem a desenvolver soluções colaborativas para aquele conflito. Então eu venho trazer aqui, por fim, 5 dicas que eu considero essenciais para que no procedimento de mediação o impasse seja resolvido definitivamente. Primeiro, então, desperte nos interessados a vontade de negociar. Você, enquanto advogado, ou então enquanto mediador, mediadora, deverá utilizar das técnicas de recontextualização, de parafraseamento, de reforço positivo, principalmente no início da mediação, desenvolver a informação, repassar a informação de como funciona a mediação, quais os benefícios, porque assim as partes elas vão ter para si o interesse de negociar. Elas vão participar do procedimento de mediação considerando que ali elas terão a possibilidade de resolver as suas questões de forma mais rápida, mais célere, guardando o sigilo daquelas informações que são confidenciais, utilizando aí de segurança, escolhendo de forma mais técnica o mediador. Então, a primeira dica é: desperte nos interessados a vontade de negociar. Segunda dica, para você advogado, para você mediador, e até se você participar de uma mediação como parte, considere isso. Entenda-se primeiro e entenda o outro. Você precisa conhecer realmente quais são os seus interesses, conhecer qual seria a melhor alternativa a um acordo, que seria aí seu BATNA, né, e seu ATNA, que seria a pior alternativa ao acordo, para que assim você consiga se concentrar na solução daquela questão, na solução do impasse, observando os seus interesses. Fazendo isso, você vai começar a entender os interesses do outro também. Porque se você não conseguir entender o outro, por mais que o discurso dele esteja ali emocionado, com palavras extremamente contundentes, você vai entender como que aquele outro se processa e vai começar a descobrir, alguns doutrinadores, alguns intelectuais da negociação, da mediação, eles falam o seguinte: é sair para uma posição de observador. Quando você sai dessa posição que está ali, tratando diretamente, para uma posição de observador, você, sem se macular emocionalmente, sem se vincular emocionalmente, você começa a observar os interesses verdadeiros que estão colocados ali na mesa de negociação ou até na sessão de mediação. Então essa é a segunda dica. Primeiro, desperte nos interessados a vontade de negociar. Segundo, entenda-se e entenda o outro. Terceiro, estabeleça criteriosamente as questões que serão enfrentadas na mediação. Olha, numa sessão de mediação, fica difícil, se não tiver bem estabelecido o que vai ser discutido, fica difícil de chegar a um ponto comum. Porque, sabe, numa conversa, numa discussão, às vezes a gente mistura as pessoas com o problema. A gente não consegue desenvolver quais as questões
realmente estão ali em pauta na mesa de negociação, quais as questões são negociáveis, quais as questões não são negociáveis. Então, na mesa de negociação, numa sessão de mediação, é importantíssimo que seja estabelecido ali os critérios, na verdade, estabelecida criteriosamente as questões que serão enfrentadas na mediação. Quarta dica, foque nos interesses. Esqueça, se distancie um pouco das posições, daquilo que foi estabelecido primeiramente para a solução daquele conflito e concentre-se nos interesses, porque concentrado nos interesses, ato contínuo, desenvolvido esse entendimento, vai diretamente para a criação de opção. Então, concentrou nos interesses, você vai criar opções. Olha, criar opções de ganhos mútuos. Numa sessão de mediação, não adianta ficar olhando só para você. Como eu bem disse na segunda dica, você precisa entender as suas necessidades e entender as necessidades do outro. Então, crie opções de ganhos mútuos e, criando essas opções, vá diretamente para os critérios e estabeleça critérios que são extremamente objetivos, como bem já colocamos aí atrás. Quinta dica e última, desenvolva propostas criativas para a solução do impasse. Veja só, quando a gente está na mesa de mediação, quando a gente se propõe a uma sessão de mediação ou ao procedimento de mediação, entende-se que o seu objetivo é resolver o impasse. Então, para que você consiga resolver o impasse, busque desenvolver propostas criativas para a solução. E aí vai uma última dica de ouro, essa diretamente para os advogados. Estabeleça criteriosamente, advogado, advogada, antes da sessão de mediação começar, defina com o seu cliente qual vai ser o critério para o estabelecimento dos seus honorários. Porque imagina o seguinte, está tudo sendo desenvolvido na mediação, as questões estão sendo levantadas, os interesses estão sendo entendidos, as opções estão sendo criadas, e aí na hora de fazer o termo de mediação você pode travar na solução, na confecção do termo, por conta da discussão dos honorários. Bom, espero que eu tenha trazido para você uma forma diferente de ver a mediação, no olhar da advocacia, né? No sentido de entender como é que nós advogados vemos a mediação e, aliás, como que você que é advogado ou advogada pode usufruir da mediação como um procedimento que vai levar à solução definitiva do impasse. E eu gostaria de agradecer a sua atenção, gostaria de agradecer também a coordenação do evento, né, pela proposta que é com certeza inovadora, e eu espero que você realmente tenha aproveitado e possa aproveitar todo o evento, que foi feito com bastante carinho, com muita atenção e dedicação. Muito obrigado e até uma próxima.